Giuseppe Romagnoli. Giuseppe Romagnoli trabalha no SERPRO desde 1985 como consultor de ITC. Atualmente, na coordenação de tecnologia, vem prospectando e selecionando tecnologias em software livre para a web. Já atuou em outras áreas como inteligência artificial, segurança na internet e soluções de portais. Entusiasta de Python, ajudou no processo de internalização da tecnologia no governo federal. Fabiano Eimar dos Santos, também conhecido como Chiru, é mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em ciência da computação pela Universidade de Caxias do Sul, tendo atuado como consultor em tecnologias livres e recentemente como administrador de sistema do provedor Paital.com. Core Developer do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Plone, colaborou na implementação da infraestrutura de diversos portais no governo e tem sido evangelista atualmente na comunidade Python durante vários anos. Eles vão apresentar para a gente agora a palestra Adaptando Plone para plataformas móveis. Boa tarde. Vou ver se eu consigo ficar parado aqui. Meus grandes desafios é ficar parado num púlpito. Bom. Pode ser. A ideia dessa palestra, né, é fruto de um trabalho que eu e o Fabiano estamos pensando há algum tempo, né? E alguma coisa que a gente vai falar aqui e que na verdade, todo mundo já percebeu que existe uma bolha prestes a explodir, que é essa questão de uso de internet móvel, né? Então, a gente vai falar um pouco disso nessa palestra. Esse é o roteiro, né? A apresentação já foi feita, né? Vocês já está customizado já para jQuery Mobile. Bom, já fomos apresentados, eu vou pular esse slide aí. Uma coisa que eu fiquei espantado esses dias foi esses dados que vieram do Ministro das Comunicações. O Brasil vai ter em 2020 1 bilhão de aparelhos com acesso à internet, sejam desktops, sistemas móveis e outros mais. Quer dizer, na verdade, a gente começa a ver que vão haver, obviamente já está acontecendo isso para cada um de nós aqui dessa sala, mais dispositivos acessando a internet do que as pessoas que estão presentes aqui nessa sala. Cada pessoa tem 1, 2, 3 ou 4 dispositivos para acessar a internet, né? Isso já acontece aqui, nesse meio aqui, mas essa realidade vai ser muito maior daqui a algum tempo. E essa estatística também, que houve um crescimento de 78% da internet no Brasil, só no ano passado, né, esse crescimento só no ano passado, e isoladamente a internet móvel cresceu 103%, então ela vem crescendo numa proporção muito maior do que a internet fixa, digamos assim. E outro dado interessante, né, que 18 milhões são em conexões de banda larga fixa e 58 milhões dessas conexões são em banda larga móvel, sendo que 46 milhões de celulares 3G, incluindo smartphones. Esses números são realmente impressionantes. Essa projeção aí do Morgan Stanley, eu já vi uma atualização dela, fala que em 2020 terão mais de 20 bilhões de dispositivos móveis na face da Terra, muito mais do que a população, né? Bom, o grande lance, né, o grande diferencial é que realmente você começa a perceber que as pessoas hoje estão usando mais tempo o dispositivo móvel do que o seu desktop ou o seu notebook. A não ser nós que somos
que gostamos de meter a mão em código, fazer coisas que não dá para fazer ainda no dispositivo móvel. Não é muito agradável você tentar abrir um editorzinho de código no dispositivo móvel, mas na verdade dá até para fazer, né? Mas vou voltar só um minutinho aqui. Você já consegue ver que em qualquer lugar que você vai, no aeroporto, rodoviária, você está vendo as pessoas lá com o celular fazendo alguma coisa, né? E essas coisas são ou está jogando, ou a pessoa está acessando a internet, ou está atualizando o status do Facebook, do Twitter. Quer dizer, as pessoas já estão ligadas a essa questão de mobilidade. Acho que não está funcionando. Bom, e aí, né, olhando por esse ângulo, quer dizer, uma demanda enorme de aplicações para a mobilidade passou a acontecer. Eu tive recentemente na Rio App num evento que foi promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro para desenvolvimento de apps ligadas à sociedade, e eu conversei com um cara de empresa que ele falou assim, não, bicho, minha empresa estava desenvolvendo o sistema e larguei tudo, a gente agora focou em mobilidade. Falei, pô, mas peraí, é isso aí, é o nicho que a minha empresa vai se dedicar agora. Quer dizer, então, muitas empresas estão vendo o grande potencial que existe em dispositivos móveis e passaram a desenvolver desde jogos, que você vê pessoas desenvolvendo jogos, aplicações que são nativas de cada sistema operacional móvel, como também sistemas web. E aí o grande desafio é esse aí, né? Se você vai desenvolver uma aplicação que tem APIs nativas daquela plataforma, né, como dar manutenção disso tudo? Imagina, eu sou do SERPRO. O SERPRO desenvolve para o governo. E o governo fala sempre assim, olha, mas nós temos que pensar no cidadão. O cara vai reclamar que ele tem um BlackBerry lá e ele quer usar, tá entendendo? A gente passou isso no passado, quando a gente fez o programa da Receita, que entregava imposto de renda, e só entregava no Windows, o pessoal falava, mas eu quero entregar no meu Linux. Né? E fomos lá, desenvolvemos a plataforma para o ambiente em Java. E aí essas coisas acontecem. E aí como que a gente vai fazer? Então, o governo tem hoje mais de 1.500 sítios atendendo, o governo federal atendendo o cidadão. Então, a gente tem que começar a pensar como focar isso para esse tipo de realidade, o que nos ajuda um pouco a ser mais genéricos aqui na questão de ambiente de plataforma e ter mais portabilidade. Por que então que a gente precisa, né, de uma versão mobile para o meu website? Ah, cara, pô, eu usei meu website no Galaxy S3, tava beleza, cara. Eu só dava um zoomzinho de vez em quando, ele estava muito bom. Quer dizer, essa experiência, às vezes, num tablet muito bom, num celular com uma tela larga, até a tela é agradável. Mas a experiência de alguém que está andando na rua, que está fazendo alguma coisa, né, num celular, quer dizer, o conceito de usabilidade, ele muda um pouquinho. Porque não é tão fácil de você acessar um link pequeno no canto de uma página com o seu dedo. Já é mais difícil. Então, essas coisas passaram a dificultar bastante a usabilidade de um site que tinha ótima usabilidade. O seu site no desktop tem muito boa usabilidade. Mas quando ele vai para a plataforma móvel, e você tem uma tela pequena, de 3 polegadas, por exemplo, hoje é pequena, você começa a ter dificuldade de acessar esses links. Eu estava usando o correio da minha empresa. Uma dificuldade fora do comum de escrever no correio da empresa. Porque os links são pequenos, as caixas drop-down são difíceis de serem acessadas. Bom, é essa dificuldade aqui que a gente tem mais ou menos quando a gente vê um site comum. Você vai ter textos bem pequenos e se o seu navegador lá não tiver a capacidade de trabalhar com zoom ou coisa parecida, vai ser pior ainda.
É como você pegar e ler um jornal num celular. Quer dizer, o que acontece? Não é a gente que tem que se adaptar ao dispositivo, é o dispositivo que tem que ficar mais confortável para a gente. Essa experiência tem que vir nesse sentido. Porque, senão, o que acontece, né? Eu vejo minha filha me perguntando outro dia, como é que você digita no celular, papai? Aí eu fui e fiz assim com o dedo. Ela, ih, tá atrasado. É assim com 2 dedos. Quer dizer, você não tem um teclado dividido? Quer dizer, as pessoas começam a arranjar adaptações para trabalhar. E aí a gente pensa, eu preciso ter mais conforto, né, dentro daquela plataforma também. Minha experiência precisa ser melhorada. E aí quando a gente fala de um sítio tradicional é feito para ter um layout bonito, 3 colunas, para você ter canais onde você vai ler a notícia na esquerda, um canal, na direita outro, o centro, os top stories, as notícias principais, né? Mas aí esse layout, para um dispositivo móvel, já não passa a ser legal, né? De 2 ou mais colunas. A visualização, você às vezes precisa girar o aparelho, se o seu aparelho não tiver o acelerômetro, você vai ter que ficar com aquela visão vertical mesmo. O entendimento, você não pode ler tudo, ou então fica confuso, porque é o exemplo que eu estava citando, você vai num restaurante. Se você está em casa pesquisando um bom restaurante, você, eu quero levar minha esposa num restaurante que seja agradável, confortável, então ele tem uma mesinha, eu quero ver as mesas, quero ver a iluminação, aquela coisa, aí eu tenho umas fotos do restaurante, eu vou ver várias coisas relacionadas àquilo. Mas quando estou chegando perto de um restaurante para comer, eu não quero ver essas coisas, eu quero ver o cardápio do restaurante, né? Então é essa a ideia. Eu pensar, principalmente, que essa experiência de navegação, ela tem que ser mais prática possível. Os botões têm que ser maiores, as letras têm que ser maiores. Fugir dessas coisas, daqueles velhos menus drop-down, onde eu ainda tenho que clicar e sair rolando para achar onde está a informação. Né? Imagens também muito grandes vão sobrecarregar, a Fabiana vai falar sobre isso. O aparelho ele não tem a mesma capacidade de um desktop, apesar de eu ter ali um S3 quad-core, que já é um bom celular, mas você continua tendo uma latência de internet mais precária, você continua tendo um monte de coisas que dificultam a sua navegação. E se o seu sistema não é touch, é pior ainda, porque você vai ficar com aquele mini mousezinho lá, direita, esquerda, sobe, desce, para chegar até a informação. Aqui uma simples ilustração do um Brasil Gov. Quer dizer, o governo já demanda essas aplicações. Eu estou dizendo isso porque tudo isso começou por isso, demanda de governo. O governo já demanda aplicações, tanto essas apps nativas que a gente já está desenvolvendo, o Serpro já fez para a Receita, para o DENIT, está fazendo aplicações. Tem o interesse que os seus sites tenham as suas versões mobile. O usuário já procura esse tipo de coisa. Eu li uma pesquisa que os usuários, se tiver um site concorrente com uma versão mobile, ele é capaz de procurar aquela versão mais agradável para fazer alguma coisa. Isso é muito comum em companhia aérea. Outra coisa, você tem o cidadão, ele já começa a querer também usar os serviços que o governo oferece nessa plataforma, já que é a plataforma que ele mais tempo usa. E aí, para o governo, essa bandeira que o governo segue em relação ao que eu preciso ter nas minhas aplicações, ele continua querendo usabilidade, ele continua querendo acessibilidade, já que é uma lei para o governo. Então, se ele vai desenvolver uma aplicação para o celular que você não tem condição de um deficiente visual, através de um leitor de tela, acessar essa aplicação, ele começa a dizer, não está interessante. Né? Então, esse é um cuidado que tem que se ter até na escolha da sua solução. Segurança também continua sendo uma bandeira, já que você tem dados sensíveis, dados que não são sensíveis, dados abertos. Interoperabilidade, né? Será que o que eu fiz para mobile
vai ter esse tipo de possibilidade de ler um RSS de um outro site ou coisa desse tipo. Portabilidade, né? Ou seja, para o governo é interessante que o que ele fizer funcione na maior quantidade possível de dispositivos. E disponibilidade, que é aquela questão, não adianta eu fazer um site e o cara fica lá meia hora esperando carregar na tela do celular. E um abraço, a gente precisa pensar nisso. Bom, então fazer uma adaptação não é miniaturizar o site. O cara diz, não, meu site encaixou na tela, tá bonitinho. Só que ele vai continuar tendo aqueles problemas, né, não vai enxergar bem, ele vai ter problema de navegação e tudo mais. Então, os sítios têm que valorizar mais o conteúdo. É essa a questão. Você não tem que estar fazendo um site para o cara admirar o tema do site agora no celular. O importante para ele ter acesso a esse conteúdo. Então, os temas têm que ser mais simplificados e com mais funcionalidade. Aumentar a funcionalidade e chegar ao conteúdo, né? Usuários preferem, eu já tinha falado isso, navegar em sites adaptados. Melhor experiência do usuário na navegação no sítio deve ser levada em conta, ou seja, quanto mais agradável para ele for chegar a informação, né? Porque o site vai... Eu me lembro o Globocom, ele estava com um problema no portal deles, na versão mobile antiga. Você clicava numa informação, ele te levava para o tema geral daquela informação. Quer dizer, então havia uma quebra muito grande em relação ao conteúdo. Então ficava desagradável. Eu já não ia mais eu ia pela versão clássica, ou então saía daquela versão em outro site para ver o que eu queria. E a adaptação também não é a transformação completa do seu site. Ou seja, eu tenho um site em Plone, vou ter que passar para mobile agora, os caras estão me pedindo, eu vou ter que mudar todo o código. Não, a ideia da adaptação é uma coisa que aconteça na camada de cliente, né? E aí é o que o Fabiano vai explicar bem em relação a isso com o Plone. Então aqui eu fiz um exemplo, mais ou menos para ilustrar a importância do que é focar no conteúdo. Essa é a visão tradicional do Brasil Gov num tablet, por exemplo. Quando eu tenho ele adaptado, eu tenho, por exemplo, um logo menor, né, que não vai demorar a ser carregado. Eu tenho a caixa de busca centralizada, que o cara vai encontrar fácil, ele não vai ter dificuldade de encontrar essa caixa de busca. Eu tenho uma barrinha com as 3 principais coisas que tem no site deles lá, notícias, serviços. Eu acabei que eu não troquei isso aqui. Era notícias, serviços, estados. Tá? O Top Story, ou seja, qual é a notícia principal do site aqui? Está aqui. Se tiver outras, ele vai depois acessar tudo, mas a Top Story está aqui. E as seções, que é um menu onde ele vai poder acessar essas seções e tudo mais. Então, essa adaptação, ela foca o conteúdo principal do site. Bom, agora a Fabiana vai continuar falando sobre as boas práticas. Bem, eu vou... Alô? Bem, eu vou explicar sentado, porque eu vou fazer algumas demos também. Nesse trabalho que eu desenvolvi com o Giuseppe nos últimos 2 meses, a gente tentou estabelecer esclarecer, né, como é que as coisas deveriam ser feitas. É um assunto relativamente novo que está em constante modificação ainda. Uma das coisas que a gente tentou analisar, e eu escrevi um guia sobre isso, o que é realmente boa prática de desenvolvimento quando se fala de desenvolvimento móvel. O triste é que, apesar disso existir, pouca gente lê. Né? Quem de vocês já leu uma especificação na W3C? Devia ser todo mundo. Sei lá, 10% levantou a mão. Isso é triste, mas infelizmente é verdade. E no caso de mobile, se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai sentir falta depois na hora que for implementar. Algumas recomendações, pessoal, que eu recomendo recomendações que eu recomendo. Algumas recomendações que vale a pena vocês darem uma lida. Essas 2 aí. Uma delas é de 2008, ela é um pouco mais genérica. E depois tem essa de 2010, que é específica para apps, tá?
Essa de 2010 ela é um pouco mais voltada para aplicativos nativos, mas ela complementa um pouco a especificação de 2008. Juntas, você tem aí 92 práticas que são recomendadas pela W3C para desenvolvimento. Eu considero leitura obrigatória para quem for desenvolver, tá? Comecem por aí. Comecem lendo e entendendo esse material. O que eu acho importante quando a gente for discutir aspectos de desenvolvimento numa aplicação mobile? Basicamente o que está nesse slide. A gente considerar as dificuldades impostas nas áreas de portabilidade, usabilidade, acessibilidade, segurança, esforço de adequação, curva de aprendizagem e as limitações que os dispositivos móveis impõem no desenvolvimento. Bem, portabilidade, o próprio nome diz, né? A gente conseguir desenvolver o nosso código que ele seja portável em diversas plataformas de dispositivos. Até pouco tempo atrás a gente falava em portabilidade, a gente se preocupava em fazer um código que funcionasse em Windows, Linux e Mac, né? Hoje em dia isso não tem o menor sentido. Hoje a gente tem que se preocupar com a adoção de padrões para que isso funcione em qualquer tipo de dispositivo, não necessariamente a gente tem que se preocupar com o sistema que o dispositivo usa. Então a gente está a um passo da beira do abismo, né? Se a gente não se preocupa em adotar padrões. Usabilidade é meio óbvio, né? A forma como é que você usa uma aplicação móvel é completamente diferente de como você usa uma aplicação desktop. Então tem que repensar isso. Acessibilidade, bem, aqui tem uma pegadinha, né? Se a acessibilidade já era útil quando a gente desenvolvia a aplicação web para desktop, ela continua sendo também para aplicação móvel. Muita gente não sabe, mas deficiente visual, pessoas com visão limitada, visão reduzida, é o termo correto, usam também dispositivos móveis e muitas vezes são usuários fortes desse tipo de plataforma, porque eles dependem muito disso. Eu cheguei a conhecer gente com visão limitada ou cegos que realmente dependem de celular para conseguirem se movimentar em lugares que eles não conhecem. Então, basicamente, eles usam smartphones com GPS e um leitor de tela para conseguir se guiar e irem em lugares que eles ainda não foram. Então, não pode deixar de esquecer disso também. Segurança. Bem, eu estou indo rápido porque, na verdade, eu escrevi um livro sobre isso. Depois a gente vai poder avaliar isso com mais cuidado, mais para frente, quando eu liberar esse material. Mas são assuntos que dá muito pano para manga, tem muita coisa publicada sobre isso. Segurança é um dos pontos que, né, a gente tem tido estudos novos aí. Aplicações web, por si próprias, já tem algumas práticas reconhecidas para evitar problemas de segurança, né? A OWASP, que é Open Web Application, ela é uma espécie de ONG que agrupa profissionais da área de segurança e compila essas boas práticas, né? Ela já tinha, né, um top 10 de riscos que deviam ser mitigados para aplicações web e ela tem hoje mais um top 10 específico para mobile. Isso é recente, coisa de 2 meses que isso foi lançado. O que mais? Bem, isso o Giuseppe já falou, vou falar brevemente. Esforço de adequação é algo importante quando a gente fala de aplicação mobile, porque eu acho que hoje em dia ninguém cogita a possibilidade de você redesenvolver portal usando tecnologia nativa. Ninguém vai exigir que o desenvolvedor programe em Objective-C para fazer isso. É muito trabalhoso. Então, se você já trabalha com Plone, já não é uma coisa muito simples, você ter que aprender Java para dispositivo móvel ou programar em Objective-C seria um esforço de adequação absurdo. Então, tem que ter uma forma um pouco mais fácil de fazer. Bem, limitações é meio óbvio, né? Hoje em dia, os dispositivos eles estão ficando cada vez mais poderosos, mas querendo ou não, eles são muito inferiores a computadores desktop. Tanto em processamento, quanto memória e velocidade de rede, né? Nossas redes de celular, infelizmente, no Brasil são uma vergonha, né? Elas estão se tornando cada vez mais rápidas com a evolução da tecnologia, mas tem coisas que não vão mudar durante muito tempo. Latência, por exemplo, é uma coisa que sempre vai existir e prejudica bastante. Quem já usa HTML5 aí? Ok. Bem, HTML5 é o caminho, provavelmente, que o pessoal vai começar a seguir para desenvolver aplicativo móvel. Tá? Ao invés de programar
aplicação nativa, sempre que possível o pessoal provavelmente vai começar a usar HTML5 e CSS3. Nesse trabalho que a gente desenvolveu, basicamente minha recomendação foi seguir esse caminho. É um caminho um pouco tortuoso, porque ele ainda não tem especificação final, né? Estima-se, né, que o HTML5 definitivo passa a existir lá por 2014, mas ninguém tem uma data certa para isso. Ninguém sabe ao certo. Quem de vocês já ouviu falar do PhoneGap? Pois é. O PhoneGap, na verdade, ele é uma solução que vai permitir que você transforme HTML5 em aplicativo nativo, né? Uma coisa, por exemplo, é você adaptar um portal Plone para ele funcionar com HTML5 e funcionar bem em dispositivo móvel. Outra coisa é você usar uma estratégia semelhante, mas não ter um portal, e sim ter um aplicativo nativo, que roda diretamente no dispositivo. Não dependendo de rede ou podendo usar recursos mais avançados do dispositivo, que nem acesso à câmera, acelerômetro. Aí vem a pergunta, quando você precisa fazer isso, você precisa usar uma linguagem nativa? Não necessariamente. Hoje em dia o PhoneGap, que é essa biblioteca, te permite fazer isso. Tá? Então, se perguntarem para vocês hoje qual é a forma mais adequada de fazer a aplicação mobile, minha opinião pessoal é que é HTML5. Eu acho que esse é o caminho que vai acabar se consolidando. Eu vou fazer uma demo agora sobre como fazer isso. Ok? Eu não sei se eu vou conseguir ver tudo da palestra, mas pelo menos os poucos conteúdos que eu for conseguir mostrar, eu vou tentar mostrar direitinho. Vamos tentar dar uma olhadinha nisso aqui. Ok. Para a gente fazer uma aplicação com HTML5, primeiro eu teria que escrever o código HTML dela, né? Uma das ferramentas que tem me chamado a atenção é essa aqui. Codica. Ela é uma espécie de IDE para fazer aplicações baseadas em HTML5, tá? Por baixo dos panos, isso aqui vai acabar usando o quê? HTML5, CSS3, JavaScript, e vai utilizar o framework de jQuery Mobile, que é um dos frameworks que eu estou recomendando para utilização com o Plone. Eu vou montar um projetinho rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Vou criar um novo aqui, sei lá, um projeto teste. Preencho aqui. Agora eu quero colocar um cabeçalho. Posso colocar um título. App de teste. Aí eu quero botar, digamos, uma barra no rodapé. O que eu fiz errado aqui? Ok. Aí aqui no rodapé eu quero botar um botão. Aqui assim. Espera aí, deixa eu fazer direitinho. Botar assim. Aí aqui embaixo eu vou criar um menu. Onde é que ele botou? Só, pera aí. É que a tela está um pouco pequena, eu estou me perdendo aqui. Vou ver. Aqui. Ah, agora foi. Bem, tem uma coisa na rede, eu desconfio que tem um proxy transparente aqui e o cache de vez em quando puxa meu tapete. Deve ser isso. Mas tudo bem. Enquanto não explodir, beleza. E aí aqui eu posso, por exemplo, botar cabeçalho. Posso adicionar um menu de navegação com N botões. Tá, é só um esqueleto de um aplicativo, ok? Óbvio que eu não configurei nada, estou fazendo bem rápido.
Mas o que isso aqui vai me gerar? Isso aqui vai me gerar HTML5 e código JavaScript CSS. Tá? Eu vou vir aqui agora, vou voltar para o meu dashboard, que é onde é que eu tenho meus projetos. E ele vai me permitir eu fazer download desse HTML. Eu vou salvar isso na minha máquina. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vou descompactar ele. Ele criou uma... Deixa eu mostrar isso aqui. Ele criou uma pasta aqui que tem o meu app HTML, meu CSS, meu JavaScript. Se eu abrir isso aqui no editor de texto, nada mais é do que um arquivo HTML normal. Só que ele é um HTML5. Então ele já tem o cabeçalho HTML5, trabalha com UTF-8, tem a tag de viewport, que é importante para eu ter a função de zoom. Essa tag aqui faz 50% do trabalho de adaptação para design responsivo, é essa linha. E aí depois, basicamente, o que ele faz é a carga do jQuery Mobile e de CSS e JavaScript. Ele te permite ter os teus próprios JavaScript, CSS. No caso aqui eu não estou usando. Ok, vamos dar uma simplificada. Não preciso de imagem. Não preciso de CSS e JavaScript personalizado. Vamos sair cortando. Corta isso aqui, não precisa. Corta isso aqui. Corta isso aqui. Salvei. Ou seja, é só um arquivo agora. Que é esse arquivo aqui. Eu vou renomear ele para index.html. Vou abrir ele no navegador. Tá aí ele. Tá? Por enquanto eu clico, não acontece nada porque eu não programei nada, né? Mas isso aqui é HTML. Eu botaria ali o link de alguma coisa e ele chamaria, né? Carregaria. Como é que eu sei que isso aqui é acessível para dispositivo móvel? Bem, eu vou usar um recurso aqui chamado Responsive Web Design Droplets, Bookmarklets, que é um projeto que ele adiciona um JavaScript no browser e vai carregar essa barrinha aqui para simular o comportamento de um navegador móvel. Ou seja, aqui eu estou abrindo ele no tamanho total da janela, mas eu poderia fazer isso simulando um iPad, com diversas orientações, ou um smartphone. Ok? O Plone 4.2 ele já vai funcionar se você fizer isso. Né? Porque ele já está com HTML5, já está preparado para ter essa responsividade de adaptação do layout de acordo com a dimensão e orientação das telas. Tá? E aí o que acontece? Agora tu vai decidir o que tu vai fazer. Se tu vai usar essa interface e vai tentar portar ela para o Plone para injetar o teu conteúdo aqui e fazer com que algo assim seja a interface do teu site, né? Seja um tema do teu site. Ou se você de alguma forma vai querer seguir adiante nessa ideia e usar HTML5 para fazer um aplicativo nativo. Tá? Fazer aplicativo nativo durante muito tempo foi um saco. É uma tarefa difícil, tediosa, que você tinha que programar em linguagem Objective-C, em Java. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o PhoneGap. Eu vou transformar esse cara que eu acabei de fazer num aplicativo nativo. Como funciona? Muito fácil. Fechar aqui. Fechar aqui. Build, phonegap.com. Esse projeto do PhoneGap, ele foi comprar, a Adobe comprou uma empresa, né, que tinha desenvolvido a ideia. E agora a parte do código-fonte pesado disso está virando um projeto que é incubado no Apache, no projeto Apache. Eu não lembro o nome, mas é um nome estranho. Mas o fato é que isso é open source. Né? O código-fonte que está por trás disso é um código aberto. Então, vou fazer o meu login, eu já estou cadastrado no sistema. Eu vou fazer login com a minha conta do GitHub. Ok, já estou logado. Eu acho. Já. O que ele vai fazer agora? Vou fazer um novo app, vou chamar ele de teste do Chiru.
e vou dizer de onde é que vem o meu código-fonte. Meu código-fonte pode vir de um repositório de código do GitHub, posso lá botar o meu HTML, JavaScript, CSS no GitHub, ou posso fazer o upload de um zip com o index HTML dentro, ou de um próprio index. Como eu já montei o index na outra ferramenta de protótipo, eu vou subir ela por aqui. Tá aqui, ó. Ok? Criamos em Create. E está pronto. Ele vai compilar e gerar um aplicativo nativo para todas essas plataformas aqui: iOS, Android, Windows Phone, WebOS, Symbian e BlackBerry. Okay? Ele vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente já vai ver que vai começar a aparecer como disponível aqui. O único que não vai funcionar é o do iOS. Para fazer aplicativo do iOS, você tem que ter um certificado digital que identifica o desenvolvedor do aplicativo. E para fazer isso tem que registrar lá um toolkit na Apple Store. É um pouquinho complicado. Mas o resto ele já faz automático. Quem quiser instalar, pode usar um leitor de QR Code e pegar esse cara aqui, ó. Ok? Barbada, né? Eu não vou testar porque eu não vou ter como mostrar aqui. Eu teria que pegar e acionar a câmera do laptop e mostrar o celular instalando isso. Mas eu vou deixar aí enquanto a gente conversa de outras coisas. Se vocês quiserem testar no celular de vocês, deve funcionar. Mas não é difícil de fazer, vocês podem testar também. É uma ferramenta bem interessante. Fato, não é difícil fazer. Qualquer pessoa faz. Basta saber HTML5. Então assim, eu estou mais do que convencido que o caminho hoje para desenvolver aplicação móvel é usar isso. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora? Como fazer isso com o Plone. Tá? Porque no caso específico do Plone, tu não vai estar sempre interessado em fazer aplicação nativa. Geralmente tu vai estar interessado em adaptar portais de conteúdo. Tu tem lá um portal com notícias, com eventos, você quer disponibilizar uma versão desse conteúdo para dispositivos móveis. Qual a estratégia que eu tô pregando? Quem de vocês viu o curso de Diazo? Bem, quem de vocês sabe usar o Diazo? Vou mudar a pergunta. Bem, o Diazo é uma tecnologia relativamente recente que vem já empacotada no Plone 4.2 e ele permite você fazer temas usando HTML e algumas regras de XML. O que eu vou mostrar agora é como é que eu faço isso usando o Plone. Eu vou criar um tema Diazo para formatar o conteúdo do Plone usando essas regrinhas. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esse é o caso. Esse aqui já é um Plone site padrão rodando em cima de um tema que eu fiz usando Diazo e jQuery Mobile. Tá? Novamente, aqui ele já está otimizado para funcionar em versão móvel e ele é responsivo também. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ou aqui, fica certinho. Tá? Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos? Acho que começou 10, né? Mais 20 minutos. Bem, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou abandonar um pouco os planos originais. Eu vou mostrar só o código-fonte disso aqui. Depois eu vou abrir para perguntas. Eu sei que vai ter um monte de dúvida. Mais uns 10. Tá, vamos lá. Código-fonte disso é um tema do Diazo. Fazer tema do Diazo tem várias formas de fazer. A forma que o Chiru gosta de fazer é a forma mais fácil, que é fazer um zip e importar isso através da ferramenta do Diazo. Tá? Para mostrar isso do zero, o que eu vou fazer? Eu, como sou corajoso, vou apagar meu Plone site e vou fazer do zero. Para mostrar para vocês.
Ou seja, aqui eu tenho o servidor vazio, ele não tem nada. Vou criar um clone site. Não vou adicionar nada, só vou mandar criar. Agora eu vou ativar o Diazo. Vou vir aqui em configuração do site. Produtos. Vou ativar aqui o Diazo TM Suporte. Beleza? Aí vai abrir a opção Diazo TM aqui no menu. Vou nela. E vou mandar importar o tema que eu desenvolvi. Tá? Esse tema nada mais é do que um arquivo zip que tem o meu index HTML do meu tema e mais um arquivinho XML de regras. Essas regras elas fazem o transporte do conteúdo que é gerado dinamicamente no clone e injetam esse conteúdo em partes do meu template. Tá? Óbvio que não vai dar para mostrar como é que funciona o Diazo em 5 minutos, né? Mas o princípio básico disso é bem simples. Vou mandar importar aqui. Opa, escolher o arquivo, né? Aqui. Isso tá aqui. Ok. Mando importar e está pronto. Tá? Ou seja, agora se eu acessar a raiz do meu site, ele já vai vir uma versão mobilizada. Vamos dar uma olhada o que tem nesse zip mágico que eu importei. Que é aí que está a brincadeira. Né? Esse arquivo zip nada mais é do que esse cara aqui. Ó. clone-mobile.zip, ele descompactado está nesse diretório aqui. Ele tem 4 arquivos. Tá? Esses 4 arquivos, 2 deles é um arquivo de licença e um arquivo manifest CFG, que nada mais é do que um arquivo descritor, só para dizer qual é a versão do produto. Então não tem grandes coisas. O importante dele está aqui. Esse index HTML, que é o equivalente ao que eu fiz naquela ferramenta lá de prototipação. Ela é o código HTML5 da minha interface. E o meu arquivo de regras. Tá? Vamos ver esse arquivo HTML aqui. Que bonito que ele é. Ele é pequenininho assim, é só o que tem aí na tela. Tá? Basicamente ele tem um cabeçalho, que tem lá o charset, tem a viewport, que eu falei que é importante para o conteúdo escalonar de acordo com a dimensão da tela. E ele carrega o JavaScript e o CSS do jQuery Mobile. Só isso. Ele carrega os do clone? Não. Eu estou desprezando. Tá? Uma questão de simplicidade, eu só carrego isso aqui. Aí depois eu defino um envelopezinho HTML5. Eu tenho aqui esse atributo DataRolePage, que ele é importante para o jQuery Mobile identificar que o que está aqui dentro é a página. E depois eu tenho uma área de cabeçalho, conteúdo e rodapé. E aí eu uso algumas marcações. Tá? Essas marcações div com ID nada mais são do que tags que eu utilizo para depois as minhas regras do meu Diazo conseguirem ter um seletor bem específico para saber onde é que o conteúdo dinâmico é injetado. Tá? É só isso o meu tema. Se vocês quiserem ter um tema bem mais elaborado, basta fazer o HTML de vocês. Mas aqui é um exemplo simples. O que tem no arquivo de regras? Está aí o arquivo de regras, inteiro. O que ele faz? Ele, além de ter um cabeçalho aqui, ele diz que o arquivo HTML que tem o meu tema é o index HTML. E aí ele tem um conjuntinho de regras aqui. Basicamente, ele pegar o caso, por exemplo, do conteúdo principal, né? O que ele faz? Ele faz uma substituição daquilo que vem no conteúdo dinâmico, na tag ContentCore. A tag aqui é a tag que possui o identificador único ContentCore. Isso aqui é uma expressão de um seletor com a sintaxe de CSS3. Então ele vai injetar o conteúdo desse cara no meu tema, nessa posição aqui,
que é uma tag com ID core. Ou seja, o plano de processo no back-end, a informação está lá pronta, eu só vou pegar aquele pedacinho que eu quero e injeto na posição do meu tema. E assim eu faço com outras partes, com o título da página, com a descrição, com o site actions para montar um menu. Vocês podem ver que ele tem um menu dinâmico também. Esse menu é dinâmico, é o menu do clone. Bem, basicamente é isso. Tá? Não tem muito mistério, é uma estratégia bem simples. É óbvio que na prática, quando você for fazer implementações mais elaboradas, você tem que se preocupar com uma série de outras coisas, né? Você tem que adaptar não só a forma como o conteúdo é visto, às vezes você tem que adaptar o conteúdo propriamente dito. Para isso funcionar com HTML5, você tem que, por exemplo, não pode usar Flash. Todo o conteúdo de áudio e vídeo você tem que fazer com áudio e vídeo do HTML5. Então você tem que ter formatos específicos, compatíveis com esse tipo de especificação. Tem que estar ciente que nem todo recurso de HTML5 funciona em todo o navegador. Então tem bibliotecas que auxiliam nesse tipo de compatibilização de código, né? A mais famosa delas é o Modernizer, mas tem outras. Em suma é isso, pessoal. Espero que tenha pelo menos causado curiosidade em vocês, né? Depois eu vou disponibilizar os slides e vou disponibilizar esses códigos também para quem quiser. Eu pretendo, agora semana que vem, eu vou estar dando um curso para o Serpro sobre esse conteúdo. E eu pretendo, depois que esse curso acabar e as coisas mais ou menos se arrefecerem, eu pretendo liberar um guia de desenvolvimento. Foi um livro que eu escrevi sobre o assunto. Provavelmente eu vou vender ele por um preço simbólico. E vai ser uma forma de também orientar as pessoas que vão estar mexendo com esse tipo de assunto para ter uma noção certa de que caminho seguir. Pelo menos uma opinião minha, né? Tem muitos caminhos a seguir, né? Tem muitos frameworks que você pode usar. É uma área que está em constante evolução, mas eu acho que hoje em dia a gente já está num ponto interessante, que já tem soluções estáveis o suficiente para irem para a guerra, né? Para entrar no site em produção. Tá bom? Acho que é isso. Agora vou abrir a perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Opa, Shiro. Na verdade, a aplicação que você fez, na hora que eu instalo no meu celular, no meu mobile, os arquivos de JavaScript, CSS, eles são tragos junto com a aplicação ou ele faz referência Tu pode fazer ao os endereço dois. Google? Inclusive tem uma recomendação que diz que você tem que fazer os dois, porque assim, o pessoal do jQuery Mobile, eles recomendam tu botar isso no CDN, né? Você baixar o JavaScript de um CDN. Eu pessoalmente discordo. Eu acho isso uma estupidez absurda. Eu acho que o CSS e o JavaScript numa aplicação móvel tem que estar dentro da aplicação para tu não depender de rede. Tá? Mas aí tu pode ser um pouco inteligente. Tipo, tu pode, por exemplo, mandar sempre carregar da internet, do CDN. E aí, se tu não tem internet, tu usa uma expressãozinha JavaScript para carregar uma cópia local. Tá? Essa é uma estratégia que eu tenho visto. Agora, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: a aplicação HTML nativa, usando HTML5, no momento que tu compila, ela é HTML só, ela não é dinâmica. Então, se tu tem algum conteúdo dinâmico que você quer injetar numa aplicação nativa, você vai ter que usar jQuery, por exemplo, para fazer uma requisição AJAX para um servidor que está ligado na internet que tem o teu conteúdo, né? Agora, o grosso da aplicação, você pode fazer ela com HTML estático, né? E depois só compila ela para uma plataforma nativa. Ok? Você percebe o que
que você acha de performance? Como fica quando você usa o PhoneGap? É muito diferente? Tá um pouquinho mais lento deve ser do que se você construísse nativamente, talvez, não sei. Que você tem alguma observação? Minha opinião pessoal? Minha opinião pessoal é que quem programa com toolkit nativo deve continuar fazendo isso apenas quando vai utilizar algum recurso específico do aparelho e precisa de performance absoluta. Caso contrário, em todos os outros casos, eu acho que ainda vale a pena usar alguma coisa como PhoneGap. O overhead não é tão grande quanto parece, é bem aceitável. Os exemplos que eu desenvolvi, que eu tenho testado, eu testei num smartphone que eu tenho, um HTC, modelo Wildfire, com processador ARM6, é um dispositivo ultrapassado, é antigo já. Não é a Ferrari que o Giuseppe tem. O Giuseppe tem um celular quad-core, que é mais potente que o meu laptop. Mas o PhoneGap, ele é pensado para esse tipo de coisa. Ele é pensado para rodar realmente em qualquer tipo de dispositivo, mesmo naqueles que têm recursos bem reduzidos. O que pode acontecer, por exemplo, é que se tu tentar rodar um aplicativo PhoneGap num dispositivo muito antigo, ele pode ter degradação de recurso. Isso é uma coisa que o próprio jQuery Mobile prega. A aplicação não vai deixar de funcionar. O que vai acontecer é que alguns recursos podem acabar sendo desabilitados no framework, dependendo do tipo de celular que tu tentar utilizar a aplicação. O jQuery Mobile tem lá categorias, né? Categoria A é aquele que 100% dos recursos são suportados. Depois tem uma categoria B, que é basicamente tudo menos Ajax, e a categoria C, que é aquilo que eles fazem quase tudo, mas tentam ainda manter uma compatibilidade heróica, assim, mesmo sendo um dispositivo que notoriamente é ultrapassado. Na prática, eu não esquento a cabeça com isso. Eu diria que hoje em dia, vamos fazer uma enquete? Quem de vocês aqui tem smartphone? Ok. Acho que está respondido, né? Todo mundo hoje em dia está comprando smartphone. Eu não vou dizer todo mundo, mas uma parcela muito significativa de quem adquire celular novo está comprando smartphone moderno. Então, o pior é que os Xing com 2 chips estão vindo com Android, né? Hi, I wanted to ask 2 questions. First, in the application you made, it was very simple, and you used PhoneGap to make it to make versions for the mobile devices. I wanted to ask if you can use local web storage and use PhoneGap to. Yeah, yes you can. Bem, eu vou repetir em português. E basicamente a pergunta é se eu posso usar armazenamento local, que é um dos recursos que está sendo proposto no HTML5 usando o PhoneGap. Sim, você pode, e o PhoneGap tem uma implementação específica de banco de dados que o PhoneGap tem. And the other question is, what mechanism do you use to send the user to the proper version of the site? I mean, using the mobile version or the other version. Okay. Bem, a pergunta foi qual é o tipo de mecanismo que eu utilizo para mandar a versão móvel do site para o usuário. Essa pergunta tem 2 respostas. Se você está pensando, por exemplo, em criar aplicativos nativos, você pode, né, configurar ali os certificados necessários, e esses aplicativos nativos que você compila, você pode subir lá para a Apple Store ou para o Google Play, que são as lojas oficiais de aplicativos, ou você pode botar isso para download no seu site. Só que colocar, por exemplo, um APK de Android para baixar no teu site não é muito prático, porque nem todo mundo tem a habilidade de desabilitar as travas de segurança necessárias para tu poder instalar um aplicativo que não está no Google Play. É uma coisa que eu não recomendo. O ideal é você sempre subir no canal oficial. Isso é uma forma, aplicativo nativo. Quando o aplicativo não é nativo, quando você está preocupado só em adaptar a interface de um portal online
para ser exibido em navegadores móveis, você tem que fazer um processo de detecção. O que é fazer esse processo de detecção? Na recomendação, aquelas duas que eu citei lá nos slides, eles são bem específicos de como isso deve ser feito. A recomendação diz o seguinte: você deve tentar detectar se o dispositivo que está tentando fazer acesso é um dispositivo móvel no lado servidor. Se você não conseguir fazer isso com segurança, você deve tentar fazer isso no cliente. E, além disso, você deve dar a opção explícita do cliente decidir qual interface ele quer usar. Ou seja, na interface pública desktop deve ter um link para ir para mobile, e na interface mobile deve ter um link para voltar para desktop. Ou seja, em última instância, isso é uma decisão de quem usa. Mas é importante notar que o jQuery Mobile tem esse dispositivo para identificação, certo? Sim, sim. O jQuery Mobile e o Modernizer são duas bibliotecas que te auxiliam a fazer isso do lado do cliente. Do lado do servidor, você vai ter que acabar fazendo isso para o User Agent, que não é uma tarefa lá muito fácil, mas dá para fazer. Mais perguntas? Não, só 3. Então tá, pessoal, muito obrigado.